Você já deve ter ouvido alguém falar assim: ah, pare, consórcio é loteria, tem que ter muita paciência. Mas eu vou te mostrar que quem fala isso não entendeu o jogo. Porque o que separa quem lucra com consórcio de quem empata o dinheiro por anos é uma escolha que acontece antes da primeira parcela. A escolha do grupo. E o que é, então, um grupo de consórcio na prática? O grupo de consórcio, ele não é nada mais do que um grupo de pessoas que se unem com um objetivo em comum. Comprar um bem sem precisar pagar juros para o banco. Cada uma dessas pessoas assume o compromisso de pagar mensalmente um valor para a administradora. E a administradora usa o dinheiro delas, usa o dinheiro dessas parcelas para contemplar alguns integrantes do grupo todos os meses, seja por sorteio, seja por lance. Mas aqui que está o ponto. O comportamento desse grupo ele influencia diretamente o seu resultado financeiro. Não é só a taxa, não é só a parcela. É o grupo que define se você vai ser contemplado mais rápido, com uma certa previsibilidade, ou se vai ficar travado nesse jogo por anos. Então vamos lá para um exemplo prático. 2 grupos e 2 resultados completamente diferentes. Imagina aqui 2 amigos, o Rafael e o Gustavo. Ambos fazem um consórcio de R$300 mil, no mesmo mês, com o mesmo número de parcelas, só que por administradoras diferentes. Qual que é a diferença? O Rafael ele entrou num grupo novo, recém-formado, sem histórico nenhum. Já o Gustavo, ele entrou num grupo de 18 meses de vida. Saldo acumulado no fundo comum, lances sendo contemplados todos os meses e um histórico de baixa inadimplência. Então vamos lá, qual que é o resultado disso tudo? O Rafael ele já está ali há 14 meses pagando e nada de ser contemplado. O grupo dele mal consegue contemplar 1 ou 2 cotas por mês, porque tem muito inadimplente. O saldo do fundo é baixo e os lances são fraquíssimos. Já o Gustavo ele foi contemplado com 6 meses, usando um lance de 25%, que ele mesmo financiou com a própria carta. A gente chama isso de lance embutido. Ele comprou um imóvel à vista, com 10% de desconto, e alugou esse imóvel por R$ 2.500 mensais. Eles contrataram um produto similar, mas a qualidade do grupo transformou completamente o resultado. Então, como? Como identificar o grupo estratégico? Agora nós vamos falar de forma prática. Se você está pensando em entrar no consórcio como uma estratégia de investimento, aqui estão os 5 sinais claros de um grupo estratégico. Primeiro, saldo robusto no fundo comum. Quanto mais dinheiro tem no grupo, mais pessoas podem ser contempladas naquele mês. Você pode pedir esse dado para a administradora antes de contratar ali o seu consórcio. Um grupo sem caixa é igual a pouca contemplação, que é igual a muita demora. 2. Histórico de contemplações por lance e também por sorteio. O ideal é que o grupo ele esteja contemplando por ambos os critérios. Grupos travados por lance, onde só contemplam quem dá mais 50 ou 60 ou até mais percentual ali em lance, são péssimos para quem pensa em venda da carta ali como uso estratégico. Terceiro, baixa inadimplência. Grupo com muitas pessoas inadimplentes compromete totalmente o caixa. Você paga a sua parte, mas o grupo como um todo não consegue gerar essas contemplações. Esse dado também pode ser solicitado antes da contratação. 4. Idade do grupo. Grupos com mais de 12 meses tendem a ter mais estabilidade, caixa acumulado e previsibilidade nas contemplações. Evite entrar em grupos que estão recém começando, a não ser que seja parte de uma estratégia muito específica. E aí sim pode funcionar. E por último, 5º, o perfil do grupo. Grupo com muitos investidores e consultores especializados, eles tendem a ser mais saudáveis. Grupos formados só por compradores inexperientes, que estão ali apenas para esperar pelo sorteio, costumam a ser mais lentos e ineficientes. E o que acontece então quando você escolhe o grupo errado? Você pode até pagar menos taxa muitas vezes, mas o barato ele sai caro. Quando você precisa ali esperar 4, 5 anos, 6 anos para ser contemplado. Ou quando tenta vender a sua cota e ninguém quer comprar. Porque o grupo é fraco, a administradora é desconhecida, ninguém vai querer entrar nele. Então, como os investidores, eles lucram com grupos certos. Quem entende o jogo, ele faz diferente. Primeiro, ele compra cotas em grupos que já estão maduros, em grupos conhecidos, com um bom histórico de contemplações e de caixa.
Dois, ele espera poucos meses, muitas vezes ele já é contemplado, né? Às vezes até no sorteio, né? Porque o grupo ele tem mais caixa, então ele contempla mais ali cotas ao longo do mês. Não é uma garantia, mas uma probabilidade. Ele vende então essa carta com ágio, ele transforma o consórcio num ativo negociável. Tem gente que compra ali por 100 mil e quando é contemplado ali, acaba vendendo aí com 10, 20, 30, 40% de ágio sobre o valor que a pessoa pagou. Né? Então é lucro no bolso. Né? E usa também muitas vezes o crédito para comprar imóveis com desconto, né? Como no exemplo, né? O imóvel quitado, ele pode, né, ter ali um desconto de 20, 30% ali numa negociação à vista. E uma dica bônus, tá? Nunca compre o consórcio no escuro. Antes de contratar, você deve exigir extrato do grupo, né, o histórico de contemplações daquele grupo, a média de lance, né, vencedor nos últimos 6 meses, né, se é um grupo rodado ele vai ter essa informação, a taxa de inadimplência, o saldo do fundo comum. Né? Se o consultor ele não sabe te responder essas informações, cuidado, você está comprando uma promessa e não uma estratégia. Tá? Então vamos lá então para o fechamento. O consórcio ele não é sorte, o consórcio ele é uma estratégia. E a base dessa estratégia começa, óbvio, na escolha do grupo certo. E agora que você entendeu tudo isso, você já está um passo à frente aí de mais de 90% das pessoas que entram em consórcio. Tá? A maioria entra achando que vai esperar anos aí por um sorteio. E se você quer aprender, né, como montar uma carteira de consórcios bem escolhida, com um potencial de lucro e valorização, acessa agora o link que está na descrição aqui do vídeo. Você vai conhecer lá o método consórcio estratégico. Lá eu te mostro como a gente analisa os grupos reais, escolhe os melhores e transforma esse produto em uma estratégia de crescimento patrimonial, previsível e lucrativo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo.